O Supremo Tribunal Federal voltou a discutir na sessão plenária desta quinta-feira ações declaratórias de constitucionalidade que questionam a prisão imediata de condenados em segunda instância. Cerca de 6 meses depois de autorizar a prisão imediata de condenados em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir o tema em plenário. 2 ações foram apresentadas com pedidos de medidas cautelares para que a Corte imponha restrições a essas prisões. O Partido Ecológico Nacional e o Conselho Federal da OAB pedem a confirmação da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que trata da presunção de inocência, prevista também na Constituição Federal. O sistema jurídico brasileiro não permite a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, a não ser por via de emenda constitucional. As ações pedem a suspensão das prisões determinadas em segunda instância e a libertação de quem foi encarcerado desde fevereiro deste ano por conta da decisão da Suprema Corte. O relator, ministro Marco Aurélio, citou a superlotação do sistema carcerário brasileiro e, ao conceder a liminar, determinou que a prisão apenas ocorra após o trânsito em julgado. O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada pela lei maior ao trânsito em julgado, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal não comporta questionamentos. O preceito consiste em reprodução de cláusula pétrea, cujo núcleo essencial nem mesmo o poder constituinte derivado está autorizado a restringir. Os autores das ações afirmam que a decisão recente do STF provocou uma controvérsia judicial de âmbito nacional, já que tem sido interpretada de formas diferentes por vários juízes. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, discorda. Para ele, o habeas corpus seria um instrumento adequado para questionar as prisões em segunda instância. E o artigo do Código de Processo Penal é sim constitucional, mas deve ser interpretado de maneira mais abrangente. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele é absolutamente constitucional. Só que ele deve ser interpretado em conjunto com o artigo 637 do Código de Processo Penal e o então parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 8.038, agora incorporado ao novo Código de Processo Civil. Após o voto do ministro Marco Aurélio, o julgamento foi suspenso e pode ser retomado na próxima sessão plenária. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, é quem está aqui hoje no estúdio do Jornal da Justiça, primeira edição, para comentar a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Só o relator proferiu o voto ontem? Ontem foi uma sessão um pouco atípica, porque já havia uma previsão que ela se encerrasse um pouco antes do horário normal. E como nesse julgamento o tema é bastante polêmico, haviam vários amici curiae para fazer sustentações orais. Então, eram 2 ações declaratórias de constitucionalidade com pedidos de medida cautelar. Então, os autores de ambas acabaram falando e vários interessados que acabaram ingressando no processo como amici curiae também tiveram a chance de sustentar na tribuna os seus argumentos e os seus interesses, vamos dizer assim, e de que forma deveria ser a aplicação, pelo menos a interpretação do artigo 283 do Código de Processo Penal, que deflagrou essa ação no Supremo Tribunal Federal. Então, como houve um tempo mais estendido, vamos dizer assim, das sustentações orais, o ministro Marco Aurélio, relator de ambas essas ações, acabou votando e logo em seguida a sessão foi encerrada. Mas, apesar do voto do ministro Marco Aurélio ter confirmado, ter concedido a medida cautelar nas 2 ações, eu diria que ainda é prematuro que a OAB, que é uma das autoras das ações, comemore isso, porque os demais ministros ainda não julgaram e a gente tem que lembrar que no julgamento que houve em fevereiro, em que firmou esse entendimento no plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio ficou vencido. Então, não ficou vencido sozinho, mas ele ocupava uma posição dentre aqueles poucos que entendiam que a presunção de inocência, ela somente é afastada após o momento em que não se cabe mais recurso de qualquer tipo, não se cabe mais qualquer recurso daquela sentença condenatória, e não o entendimento que acabou prevalecendo. Então, houve o início do julgamento, a leitura do relatório, sustentação oral, voto do ministro Marco Aurélio.
há uma promessa de que isso seja retomado na próxima semana, em razão dessa peculiaridade do tema. Mas nada comprovado ainda, nada confirmado. Mas apenas ministro Marco Aurélio, como você disse. Como você disse também aí, Karina, não é a primeira vez que o plenário do Supremo se debruça sobre esse tema, né? É, exatamente. Em 2009, ainda quando o ministro César Peluso estava na casa, houve uma primeira decisão, né, em que os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que somente poderia haver a prisão após o trânsito, efetivamente. Essa tinha sido a interpretação do artigo 5º da Constituição e, consequentemente, o artigo que posteriormente veio a ser modificado no Código de Processo Penal, cuja redação hoje respeita o que diz a Constituição, segundo o argumento trazido nessas ações. A inocência só é afastada depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em 2009, esse era o entendimento da Suprema Corte. Mas, neste ano, houve uma modificação dos ministros e o tema voltou ao plenário, um habeas corpus, e houve uma modificação desse tema. Só que como essa decisão no plenário foi dada em sede de controle difuso de constitucionalidade, ou seja, não tem uma eficácia vinculante para se determinar o cumprimento na medida em que o Supremo decidiu, essas ações que agora são propostas, elas têm também o condão de, uma vez fixado, determinado o entendimento no plenário do Supremo Tribunal Federal, nenhum tribunal poderá decidir de forma contrária. Então, a grande polêmica é de que existem no Brasil algumas prisões que são decretadas, outras não, e que estaria havendo ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que a princípio não é vinculante. Se for concedida a liminar, e mesmo confirmada no mérito o pedido nessas ações declaratórias de constitucionalidade, aí sim a decisão passa a ter validade de norma, é como se fosse lei. Todos os tribunais devem cumprir e obedecer essa autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos que aguardar o resultado desse julgamento. A gente pode esperar que esse tema volte para o plenário já semana que vem? Há uma expectativa, né? Como eu disse, os ministros não sinalizaram que seria para a semana que vem, mas é possível que esse tema de grande repercussão seja pauta também na próxima semana no plenário. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua participação e até semana que vem, quando a gente volta a comentar a sessão do plenário. Eu que agradeço. Até lá.